E hoje, como vocês já devem estar vendo aí no título, vou estar falando de um tema que, de verdade, muita gente me pergunta, principalmente amigos, conhecidos, como foi que eu fiz para vir para cá e hoje em dia tá regularizado, tudo certinho por aqui. Para não responder um por um, aproveitar que eu já estava muito tempo sem fazer vídeo aqui pro canal também, eu resolvi gravar esse vídeo. Creio que vai ficar um vídeo muito grande, não sei se eu divido em duas partes, eu deixo já um vídeo completo. No final vocês já vão saber aí. Vou tentar falar passo a passo de como foi o meu processo, porque foi um processo muito largo, muito grande mesmo assim, para conseguir estar do jeito que eu tô hoje, que no caso eu tô regularizado, tudo certinho, enfim. Eu vou primeiro começar antes de vir para Espanha, como eu me preparei e tudo mais, porque tem muita gente que às vezes me pergunta até do passaporte. Eu vou começar do básico. O primeiro de tudo, o mais importante que você precisa fazer antes de vir para fora é o passaporte. Tudo bem, alguém pode estar achando aí, ele vai falar coisa básica, besteira, mas realmente tem gente que ainda me pergunta coisas desse tipo. Então, claro, passaporte, você vai lá e faz, tudo legal. Outra recomendação muito importante é, cara, hoje é, sei lá, dia 10, só tô inventando aqui a data, dia 10/6/2024, quero ir morar fora. Se você planeja nessa data, se planeja de verdade para poder vir, sei lá, 6 meses, um ano depois ou até mais. Vir para fora exige muita responsabilidade, muita dedicação e abdicar de muitas coisas que você não imagina. É uma das preparações que você precisa ter aí. Que no caso, essa é a parte financeira que eu quero dizer. Financeira e psicológica, sabe? Muita gente volta mesmo com condições de estar aqui e tudo, mas volta pro Brasil porque não tem o psicológico de seguir aqui. Porque quando você chega, é muito complicado, é outra cultura, tem gente que talvez não te trate bem, então você tem que ter um pensamento muito forte mesmo. Como foi que eu fiz? Eu conversei com minha namorada, eu falei que no Brasil não dava mais, eu já tinha trabalhado de muita coisa, terminei meu ensino médio, entrei na faculdade de Direito, trabalhei em uma cafeteria, depois trabalhei como teleoperador, fiz o que fosse preciso, né, como o brasileiro faz para poder ter os estudos um dia e se formar. Quando você não se sente pertencente àquele lugar, que independente do que você esteja fazendo, não é o que você quer. Pois assim eu me sentia, e aí eu cheguei, conversei com minha namorada, falei, não dá mais, eu quero ir morar em outro país. Mandei essa pra ela. E assim, de início você meio que você fica, você tá doido? Eu saí daqui, tenho nossa família aqui e tal. Só que meio que ela também não se assustou tanto com essa minha ideia, porque o irmão dela já morava aqui onde a gente mora hoje em dia, na Espanha, no caso em Lugo, Galícia. Perguntou para onde eu queria ir. Meu sonho antes era ir morar na França, em Paris. Sempre foi meu sonho. Aí eu falava, não, bora para Paris, bora para casa do teu irmão, não, a gente tenta lá e tal, porque se ele conseguiu ir na Espanha, a gente pode conseguir na França também. Ela falou, não, mas a gente pode ir para lá, vai ser mais fácil, vai ter suporte pra gente, a gente se ajeita e depois a gente vai para um canto, para onde a gente quiser, né? E assim foi. Para quem não sabe, a gente veio no meio pro final da pandemia. Foi muito complicado. Vou tentar, como eu falei, esse vídeo vai ficar muito grande, dividido em duas partes, ou vai ficar um vídeo inteiro, mas um vídeo muito grande. Enfim, começou a pandemia e eu tive que continuar trabalhando, porque a gente já tava juntando dinheiro para vir para cá. Eu ganhava super pouco como teleoperador. Quem é aí do Brasil sabe que é um dos piores trabalhos que tem, mas geralmente quem começa no mundo laboral começa com isso. E eu falei, eu vou ficar aqui até o final, vou juntar dinheiro, graças a Deus. Na minha casa eu tinha responsabilidade, mas não tinha uma responsabilidade tão grande como tem gente que tem que pagar água, luz, tudo. Eu tinha que ajudar, mas não era 100%. E a Sabrina juntando de um lado, eu juntando de outro. Aconteceu muita coisa que era, assim, para eu ter desistido de ter vindo. Eu peguei Covid, eu tenho asma, eu fiquei muito mal mesmo. Graças a Deus, meu irmão cuidou muito, porque assim, meu irmão é como um pai para mim, cuidou muito bem de mim e tudo mais. Eu consegui superar e tudo essa fase da pandemia. Logo depois, uns meses depois, infelizmente, o meu tio faleceu de Covid. E, cara, foi uma das piores perdas da minha vida até o dia de hoje. Ainda me afeta. No ano que ele faleceu, no caso 2021, era o ano que eu ia vir pra cá. Poucos meses depois eu tinha que vir pra cá. Minha mãe ficou muito mal, obviamente, minha família ficou muito mal. A gente tava num momento muito fragilizado. E eu falei, cara, como eu vou sair daqui agora, nesse momento? Simplesmente ir embora. E detalhe, esse meu tio que faleceu era o único que sabia que eu ia vir embora. Porque já fazia um ano e pouquinho que eu tava juntando dinheiro com a Sabrina
E eu não quis contar pra ninguém. Ninguém sabia. Um amigo, família, ninguém. Pra mim é um ponto muito importante, eu falo, pra mim, ao meu ponto de vista, você tem sua família, você tem seus amigos, você sabe como é. Mas ao meu ponto de vista, foi uma das coisas que me fez dar certo, porque eu não contei pra ninguém. E tem muita gente que você não sabe, mas ela não quer sua felicidade. Você pensa que, não, essa pessoa quer meu brother, mas não quer sua felicidade. E fiquei calado quando ficou faltando pra minha família. Quando ficou faltando uns 3, 4 meses, eu contei. Isso eu já tava quase mais de um ano juntando dinheiro pra mim. E pros meus amigos, um mês antes, eu acho. E olha lá, foram semanas. Continuando, compramos a passagem em maio pra vir em novembro. Mas a gente já tava juntando dinheiro. E a gente deu muita sorte, por quê? Porque, pra quem não lembra, o Brasil não tava podendo fazer voo pra lugar nenhum, porque era o único país que não queria vacinar. Um dos países que não queria vacinar. A Espanha já estava quase todo mundo vacinado e tudo mais, e a gente falou, e agora? Eu falei, não, a gente compra e se der, deu. Se não der, não tem o que fazer. A gente, tudo que a gente fez, assim, Deus abençoou, graças a Deus, assim, pra dar certo, a gente vinha. Porque se fosse pra dar errado, tinha mais possibilidade de dar errado do que pra dar certo. A gente comprou em maio e saiu, não lembro quanto foi, velho. Não sei se foi 4.000 euros total e de volta pros dois, por causa. Não, eu não lembro, foi algo assim, algo parecido. Eu não sei dizer o número exato, depois eu posso pôr aqui na legenda. Eu já fiquei naquela ansiedade e tal, continuei trabalhando e muito mal ainda por causa do que tinha acontecido com o meu tio. Minha família, alguns familiares meus ficaram chateados comigo por eu não ter avisado antes. Também se preocuparam, porque assim, eu ia vir pra cá, tinha meu cunhado aqui, mas a gente sabia que suporte era bem dizer zero. Aqui, quando você chega aqui, por isso que eu falei que tem que ter um psicológico forte, é você por você, independente de quem esteja aqui. Eu sei que você tem um familiar muito rico que possa fazer tudo pra você, e aí é outra história, que não era nosso caso. Foram passando os meses e tudo, a gente, pra vir, a gente fez seguro viagem, teve que comprovar o nosso dinheiro, da estadia que a gente ficaria aqui, a gente comprou passagem para 7 dias, e para os 7 dias a gente tinha comprovado que a gente ia ficar 7 dias em tal hotel. Você não pode falar, não, mas esse dia aqui eu não vou ficar no hotel, mas a partir dos outros eu vou, para querer economizar. O que você tem que fazer é, quando você for vir para cá e se for com o objetivo de morar, querendo ou não, você tem que comprovar sua estadia no hotel e tudo mais, ou alguém pode te mandar uma carta convite, alguém que é residente daqui. Isso é feito pelo governo daqui, pelo consulado, essa parte eu já não entendo muito, mas essa outra parte que é a mais conhecida, você vai ter que comprovar os dias de estadia de hotel daqui. Você tem que escolher um que você pode pedir devolução se você não vai. Sei lá, 24 horas antes do dia da estadia. Aí o que é que você faz? Você tá lá, vai na imigração e tudo mais, e se você decide não ficar, você vai cancelar. Se você decidir ficar, no caso, você cancela a reserva. Não estou induzindo ninguém a fazer nada errado. Foi a maneira que a gente fez e foi a maneira que a gente encontrou de conseguir não ficar sem dinheiro, entendeu? Porque era tudo muito caro e qualquer dinheiro pra gente contava. Então a gente realmente passou 3 dias em Madrid, que é onde você chega. E detalhe, na nossa imigração foi super tranquilo. A gente viu pessoas, porque na fila você consegue ver os postozinhos lá dos policiais e você vê eles parando as pessoas e isso deixa você nervoso. Mesmo você estando de boa, porque a gente tinha o seguro viagem, que é o que pede, comprovando porque, por exemplo, você vai passar 7 dias, só um exemplo. 7 dias você tem que ter X de dinheiro para comprovar que você vai conseguir ficar de boa 7 dias nesse país. Não sei se todo mundo sabe disso, mas são regras. Quem quiser ver também tem todas essas informações no Google. E aí, pessoas na nossa frente eram paradas e perguntavam e não sei o que. Tinha gente que era até mandado para uma sala. Mas comigo e com a Sabrina foi super tranquilo. O cara só perguntou o que é que vocês vieram fazer. A gente disse que veio de férias, ia passar uma semana e ia voltar. Carimbou nosso passaporte, não pediu seguro viagem, não pediu nada, nada. A gente até roteiro de viagem, que é uma coisa muito importante também a se fazer, para dar aquele miguezinho e tal, que você vê realmente, eu passei a fazer um roteiro. Sei lá, vou conhecer a Torre Eiffel, depois vou não sei aonde, vai fazendo, porque ele vai ver que você veio para turistar, entendeu? Passamos 3 dias em Madrid, se eu não me engano, só para conhecer mesmo, porque assim, você chegar aqui na Espanha e não conhecer Madrid, vir diretamente para cá, não, a gente tinha essa vontade. Foi incrível, incrível mesmo. E outro detalhe que eu quase esqueci. Antes de vir pra cá, pra pisar na Espanha, um pouquinho antes de vir, tava começando a aceitar gente do Brasil, que tinha começado a vacinação.
porém não aceitava quem se vacinasse com a Coronavac, que era a vacina lá do Brasil. Era a Coronavac, se eu não me engano, né? Que era aí do Brasil. E aí, gente, meu Deus, e agora? Eu já tinha sido vacinado no grupo de risco por causa da asma. E eu fui vacinado com a Pfizer, que é a mesma que todos eles tomaram aqui. Então eu tava de boa. Só que essa menina tomou a Coronavac. Eu acho que é a Coronavac, né? Que é a do Butantan, que é aí do Brasil. Não lembro. E não aceitavam aqui. E a gente, e agora, velho? O que é que a gente faz? E a gente tava pensando em a Sabrina faltar, porque tinha gente que fazia isso, né? Teve nessa época da pandemia, tinha gente que faltava o dia da vacinação pra não tomar aquela vacina e quando chamam de volta, você tomava outra. Aí a Sabrina, não, eu vou tomar essa mesmo e tal, eu já vou tomar e a gente vai dar certo, vai dar certo. Principalmente ela que é muito positiva. Cara, eu acho que foi dias, não tô mentindo pra vocês, dias antes de a gente vir, anunciaram que era aceita a Coronavac agora na Espanha. Meu Deus do céu. Com porém, a Sabrina, quando a gente chegou, eu tive que tomar outra vacina, né? Eu já tinha duas. Se eu não me engano, foram 4 já no total, né? Não lembro. Às vezes até pede mais, mas eu acho exagero, não vou mentir, eu tomei 3. 2 no Brasil, uma quando a gente chegou aqui, uns meses depois. E para Sabrina, queriam que ela tomasse 3 a mais da Pfizer. Aí eu falei, velho, tu toma uma da Pfizer e sei lá, porque você tomar. Ela já tinha tomado 2 da Coronavac no Brasil. Já ia tomar uma da Pfizer aqui mais 3. 5 vacinas seguidas. Aí, enfim, ela não tomou. Voltando pro tema aqui da viagem. Como eu falei, eu tô contando passo a passo pra ninguém ficar com dúvida nem nada. A gente ficou na casa do irmão da Sabrina, ficamos lá por 8 meses. Como vocês sobreviveram? A gente veio com dinheiro pra cá, se manteve com esse dinheiro por muito tempo. O irmão da Sabrina, quando foi ter o bebê, a mulher dele foi ter o bebê, ele ficou aqui que se chama barra por paternidade. Que é tipo de atestado porque vai ser pai. Aqui tem isso. Você pode ficar até, sei lá, não sei se é um ano, não lembro bem. E ele ia ficar um tempo fora e ele cuidava de um homem que tinha, assim, pra mim praticamente é uma pessoa normal, mas é uma pessoa que às vezes, sei lá, surta, que não pode ficar só. E aí era ficar assistindo jogo de futebol com ele, jogando ping-pong. E aí meu cunhado disse, ó, posso falar com a minha chefe, eu digo que tu é meu cunhado, mas para ver se deixa, né? Porque eu ainda não tinha permisso de trabalho, eu não podia trabalhar aqui na Espanha, não tinha nem NIE, que é o número de identificação do estrangeiro, eu não tinha. Aí ele perguntou e graças a Deus essa mulher aceitou. E eu fiquei lá durante um mês. E aí eu ganhei 1.000 euros, acho que desse mês que eu fiquei, que era o salário normal mínimo daqui. E desse dinheiro a gente ficava guardando só para o essencial, tipo, ajudar no aluguel lá, nas compras. A gente não chegava aqui, pô, você às vezes vai na Zara, você vê algo que no Brasil era R$ 1.000 e tá 50 euros aqui. Pra mim, até os dias de hoje, que graças a Deus eu já tô de boa, 50 euros num casaco é super caro, então eu não compro, entendeu? Só que quando a gente vem de fora, a gente fica muito ilusionado com as coisas, e é normal, eu entendo. Só que você tem que ser maduro o suficiente para esquecer os bens materiais e focar no seu objetivo, que é ficar aqui. Cuidei de um senhor no hospital, foi um dos piores dias da minha vida. Aí, meu cunhado tinha solicitado um visto aqui que se chama, muita gente conhece como asilo político. Assim se chama. Todos os países têm, até o Brasil tem asilo político. O que é o asilo político? São pessoas que vêm de países perigosos e solicitam proteção internacional naquele país, entendeu? O Brasil tá dentro como eu posso dizer, dessa bola, desse gol? Não tá, porque o Brasil, a gente pode comparar o Brasil, sei lá, com a guerra da Ucrânia? Não pode. O Brasil não é o melhor país do mundo, não é seguro, mas tem países piores. E, obviamente, Venezuela, esses países são priorizados aqui. Esse visto te dá tempo para você conseguir o seu visto definitivo. Vou explicar melhor para vocês. Mas para ir, o que é que eu faço? Eu posso ir sem prova? Assim, no meu caso, eu trouxe provas que no Brasil era perigoso, porque infelizmente teve uma época que meu irmão sofreu um assalto e tomou um tiro nas costas, e eu tinha laudo médico, eu pedi pro meu irmão me mandou, tinha laudo médico, BO feito aí no Brasil, tinha tudo isso. E ainda assim fui denegado. O que eu quero falar para vocês é que quem vem do Brasil
Você pode ter tido o pior caso do mundo. Sei lá, alguém tentou te matar no Brasil, você é perseguido por uma facção criminosa. Você tem ali o tempo que eu digo que você tem, que eu vou explicar melhor, que eu tô saltando o passo. O tempo que você tem é porque você solicita a consulta lá na polícia e eles vão te dar uma folha branca. Depois vocês pesquisam no grupo, no Google, o nome é asilo político. Você ganha uma folha branca dizendo que você solicitou e nessa folha é um resguardo que se chama, que obviamente lá eles dizem que você tem que estar andando com essa folha, mas é uma folha A4, você não vai estar todos os dias andando com a folha A4 dentro do bolso. Impossível. Que você tem que estar andando com essa folha, por se acaso a polícia te parar, que a polícia que não para ninguém. Se você é uma pessoa correta, você está andando de boa, a polícia não para ninguém. Eu estou aqui, vai fazer 3 anos, daqui a alguns dias, nunca fui parado. Meus amigos, meu cunhado, ninguém é parado aqui, só se você estiver badernando fazendo alguma coisa. E detalhe, o meu cunhado, a gente conheceu esse processo porque o meu cunhado tinha feito esse mesmo processo. Ele veio sem prova nenhuma, só falou que já tinha sido assaltado no Brasil, várias e várias coisas, e ele conseguiu ficar em trâmite, que é o tempo que você ganha, e você pode trabalhar por 2 anos. 2 anos. O meu durou 6 meses. O meu 6 meses eu fui denegado. Só que o que é que acontece? A minha cita, que aqui se chama assim, a consulta, a cita, a minha demorou e a minha da Sabrina demorou 1 ano e meio, quase 2, pra gente poder ir lá e fazer a entrevista. Entendeu? Porque você ganha a primeira folha, que é uma folha branca que só vem avisando que você solicitou. Aí tem uma data dizendo, e a demora, o motivo foi a pandemia. Aí tinha uma data dizendo que nessa próxima seria a entrevista com a polícia, tá lá, fica os policiais e você realmente é entrevistado. Então assim, se você quer vir, quer contar uma mentira, quer contar uma história tal, venha preparado porque não, você não vai estar conversando com a secretariazinha, é a Polícia Nacional, eles tomam sua digital, é tudo, é muito sério, entendeu? Aí a gente foi lá, eu falei pra ele o que aconteceu, para eles o que aconteceu e tudo mais. Depois de 6 meses eu fui um pouquinho mais, foi porque anteciparam ainda. Me chamaram, fiz a entrevista e quando você faz a entrevista, depois de 6 meses, você pode trabalhar. Ou seja, já estava 1 ano e um pouquinho nesse trâmite. E aí, quando chegou o dia de trabalhar, no primeiro dia, eu consegui um trabalho, eu e a Sabina. No primeiro dia que deu lá a data, tá aqui a data, ele pode trabalhar. A gente conseguiu um trabalho. A gente trabalhou, fiquei 6 meses, e aí como eu já tinha 2 anos na Espanha, a Sabina 2 anos na Espanha, e o meu foi denegado primeiro, cara, vocês não têm ideia. Se eu falar, parece até mentira, mas o meu foi denegado quando eu precisava ter 6 meses cotizados. O que é 6 meses cotizados? 6 meses tendo contribuído para a Seguridade Social daqui, que é como se fosse o INSS do Brasil. E eu tinha contribuído 5 meses sei lá, 28 dias. Juro para vocês, eu fui denegado. E tem dizendo, regra a básica, tem que ter 6 meses, não pode ter um dia menos. Na estrangeiria, né, que eles chamam aqui. E eu, e agora, velho? E agora, o que é que eu faço? Só que aí me denegaram. E na minha empresa, faltava, como eu estava por um trabalho temporário, já iam cancelar meu contrato e eu não ia conseguir completar os dias. E aí, assim, cara, eu sempre digo, Deus foi muito bom com a gente aqui. A gente já tinha saído, a gente passou 8 meses na casa do meu cunhado. E nesse trabalho que era dele, eu conheci a mulher que era cozinheira lá e tudo mais. E ela tem aqui, como não tem essa diferença social igual no Brasil. Ah, você é cozinheiro, você não tem nenhum kitnet. Não. Ela tinha uns apartamentos para alugar. Eu falei com ela. Tinha um médico que morava onde a gente mora hoje em dia, só que ele foi chamado para morar em Madrid. E ela falou que a gente poderia morar aqui e tal. E a gente veio para cá, contando com a sorte. Essa parte, sim, de alugar essas coisas, eu não quero entrar nesse vídeo. No assunto desse vídeo, eu quero falar de documentação. Mas, enfim, ela, por sorte, o primo dela, da dona do apartamento aqui que a gente mora, é um dos gerentes mais importantes da empresa que eu estava trabalhando. E ela falou com ele e me deram 1 mês mais para trabalhar lá. Cara, vocês não têm noção. Isso salvou minha vida, salvou. E aí eu completei os 6 meses de cotizado e já tinha 2 anos na Espanha. Mas eu tinha sido denegado. Aí o que foi que a gente fez? Deu entrada em outro trâmite, que aí sim nos já dá
um permisso definitivo, uma coisa definitiva, que no caso não posso estar mostrando muito, mas que já é esse cartãozinho aqui, ó. Esse cartão, vocês estão vendo? E aí a gente consegue com ele já fazer tudo, entendeu? Já é um dos mais importantes. Então, e aí você consegue esse cartãozinho, no caso, e aí como foi? A gente tinha 2 anos e 6 meses cotizado e o que a gente poderia dar entrada era no arraigo laboral. Se chama assim, vocês podem pesquisar também. Tudo que eu tô falando, vocês pesquisam, arraigo laboral. Requisito deles, tá 2 anos aqui e ter 6 meses cotizados na Espanha. E aí, eu nervoso, porque tinha sido denegado meu papel, e quando você é denegado no papel, te põe, você tem 15 dias para deixar o país. Eu, cara, que merda, o que é que eu faço? E aí eu fui burro, em vez de ter ido na estrangeiria, me informar e fazer tudo grátis, contratei uma advogada, paguei 300 euros. A mulher não sabia nem marcar as citas, quem marcava era eu. E botava lá, ela que era especialista, não sei o que, em trâmites de estrangeiria. E eu fiquei super chateado, porque assim, meu papel, esse meu cartão, chegou para eu ir buscar dia 2 de janeiro. E pelo atraso, que ela me chamou de novo em fevereiro, pelo atraso eu só consegui pegar esse meu cartão em abril. E ainda tive que pagar para ela. Então, assim, por um lado foi ruim, por outro lado foi bom, porque eu fiz a Sabrina, obviamente, não ir em advogado nenhum. Eu falei, ó, tu tem que fazer isso e tal. E todo o trâmite que você vai fazer aqui, você consegue fazer sozinho. Você não precisa de um advogado. Obviamente, se você chega aqui e não conhece nada e pode, paga. Mas se não, não faz, porque os advogados aqui cobram muito caro. Por exemplo, do asilo político, a gente solicitou de graça, a gente fez tudo de graça. Mas como o irmão da Sabrina não tinha tanta informação e era tudo mais difícil para eles, porque eles não chegaram com base, como a gente chegou, que já tinha eles aqui, ele pagou 500 euros para a advogada dele aceitar o asilo político. 500 euros. E a gente não pagou nada. Chegou nesse cartão e esse nosso cartãozinho já põe aqui, no caso, permite residência. Como tá na frente, acho que vocês não vão conseguir nem ver. Ó. Como é que faz pra focar aqui, velho? Não sei. Ó. Vou bem aqui. Ó, lá em cima. Permisso de residência, tá vendo? Enfim. E aí eu tenho permisso de residência, posso trabalhar, posso estudar, tudo. E aí, cara, tudo foi fluindo. Graças a Deus a Sabrina tem esse mesmo cartão que o meu. Por ser algo assim de início, tem prazo de validade, mas é só para você renovar, você precisa, entendeu? Igual, por exemplo, agora em janeiro já tenho que renovar, ele tem validade até 4/1 de 2021, 25, perdão. E aí eu tenho que já renovar ele também, mas aí depois vai aumentando o prazo, depois você precisa renovar só a cada 5 anos, depois só 10. Só que a gente vai mudar de trâmite. Como a gente já vai completar 3 anos aqui, e tudo mais, a gente vai tentar dar entrada já na dupla cidadania, né? No caso, por tempo daqui, não por parentes, mas por tempo. Por tempo, por ter trabalhado aqui e tudo mais, e aí já pode ser considerado cidadão daqui. Mas aí a gente ainda não tem muita noção desse processo e quando eu tiver eu trago aqui para vocês o vídeo. Outra coisa muito importante que aconteceu com a gente, muito, muito importante, principalmente para mim, né? Para quem não sabe, eu venho do Brasil, não tinha carteira de motorista, não tinha ideia do que era dirigir, ideia. E aí eu falei pra Sabrina, cara, aqui na Espanha, não sei em outros países, mas aqui na Espanha, praticamente para você ser, sei lá, não sei nem dizer, qualquer coisa, um caixa, uma besteira, eles pedem para você ter o permisso de conduzir, da categoria B que é de carro, tudo pede. E eu não tinha. E aí eu falei, Sabrina, eu tô trabalhando e tal, eu vou pagar aqui pra tirar minha carteira. Mesmo em outro idioma e tal, porque o que é que eu pensava? Não, vou no Brasil um dia, tiro lá e depois ponho pra convalidar aqui, porque aqui convalida a carteira de motorista do Brasil, pra quem pretende vir pra Espanha e já tem carteira aí, já tá aí uma sugestão. Fica de boa, só demora um pouquinho, mas sua carteira vale aqui na Espanha também, principalmente os 3 primeiros meses, não precisa nem convalidar, você pode usar. Mas como eu não tinha, fui lá, fiz, estudei.
Passei de primeira na teórica, graças a Deus, porque eu não queria gastar. Aqui, não sei como é no Brasil, porque eu realmente nem buscava no Brasil como era para tirar. Mas aqui você paga uma taxa e essa taxa te dá duas oportunidades. No total, se você reprovou na teórica, você já perde uma oportunidade. Aí você, sei lá, passa na segunda vez na teórica e já vai para a prática de dirigir normal. Se você reprovou na de dirigir normal, aí você tem que voltar a pagar de novo. Então, o que é que eles recomendam aqui? Estude bem para passar na teórica de primeira e ter duas oportunidades na prática, que é mais difícil. Porque aí se você reprova, você não precisa pagar de novo. E aí, beleza, passei. E aí fiz as aulas da prática e tal. Passei acho que um mês e meio, 2 meses. Sei por aí, fazendo aula prática. Prática, eu falei, professor, só vou quando você falar que eu tô preparado, porque eu não, tipo assim, eu não posso estar pagando todo o tempo pra estar fazendo essa prova. E aí eu fui e graças a Deus também passei de primeira e chegou também minha carteira de motorista. Cara, assim, eu já me sinto um cidadão 100% daqui, porque às vezes até falo, cara, quanto mais cartão eu tenho daqui, até da biblioteca ali eu já fui fazer. Quanto mais cartão eu tenho daqui, eu me sinto mais, sei lá, mais parte daqui, sabe? Porque é muito importante você se integrar na comunidade, entendeu? Aceitar a cultura, respeitar, buscar evoluir. Igual a gente também vou em outro vídeo botar como a gente entrou na faculdade daqui. Para quem não sabe, a gente está fazendo engenharia agrícola e agroalimentar na universidade pública daqui da Espanha, e uma das mais conhecidas se chama Universidade de Santiago de Compostela. Muita gente daí do Brasil vem fazer intercâmbio aqui, principalmente veterinária, porque ela é a considerada a melhor da Espanha de veterinária. Então, assim, a gente conseguiu entrar. Vou falar em outro vídeo como foi. Mas, enfim, tá aqui meu permisso de conduzir também. Minha foto. Então, eu não uso. É importante ter, obviamente. Sei lá, se eu quiser alugar um carro, viajar, eu não uso porque eu não tenho um carro. Mas eu tenho, que é muito importante ter, né? Vale no Brasil também. Eu posso dirigir em outros países da União Europeia. Então, é algo muito valioso. Às vezes eu reclamo tanto, mas quando eu paro para pensar em tudo que a gente conquistou aqui, em tudo que a gente passou, esse vídeo está super resumido. Super resumido. Só mesmo para vocês terem uma base de como é vir para cá, um passo a passo para fazer como eu fiz. Não estou dizendo. Talvez você venha, por exemplo, meus amigos que vêm de intercâmbio, que eu conheço, eu acabo conhecendo por causa da faculdade, eu digo, cara, eles me falaram, eu queria muito ficar. Eu falo, cara, assim, tu já veio com visto, é super fácil. É somente, tipo, eles podem prorrogar, têm um permisso de 6 meses, eu tô dizendo por visto de estudante. Eles têm um visto de 6 meses e eles podem prorrogar um pouco mais 6 meses, e nessa prórroga de 6 meses eles podem trabalhar ainda. Ou seja, com o visto de estudante eles podem trabalhar e estudar. E eu digo, cara, fica. Já orientei, já teve um amigo meu que ficou, ajudei muito também ele a ficar, porque eu falando pra vocês, vocês não têm noção quantas coisas eu já busquei aqui, já busquei ajuda também do governo. Quando a gente tinha, tipo assim, a gente tinha nada, a gente não podia trabalhar. A gente não podia trabalhar. E aqui, tirar uma coisa da cabeça de vocês. Eles não aceitam gente, não é como Portugal. Eles não aceitam gente sem papel. Por quê? Sabe o que faziam aqui? Principalmente brasileiros. Ia na empresa sem papel, a pessoa ia lá de boa vontade, contratava, a pessoa ia lá na polícia, denunciava que estava sendo contratada ilegalmente. Essa pessoa, o governo obrigava a um empregado a pagar uma multa para ela, de tipo, sei lá, 10 mil euros, e ainda tinha que pagar uma multa para o Estado de mais 10 mil e pouco, porque estava contratando uma pessoa ilegalmente. Entendeu? Então, os empregadores não querem mais, os empresários não querem mais chamar as pessoas sem papel. Então, tira da cabeça, não vai conseguir e tal. O que eu consegui foi, tipo, cuidar de uma pessoa no hospital, que é super difícil. Fiquei no trabalho do meu cunhado, mas foi porque, obviamente, era o meu cunhado e a pessoa confiava nele. Ele já tava lá, não era 2 dias, já tava lá. Quando a gente chegou, já ia fazer 2 anos no trabalho. As coisas foram dando certo por causa disso. Mas, assim, se você vem, eu vou, mas eu não tenho onde ficar, eu não tenho trabalho nem nada, o que é que você recomenda? Primeiramente, que economiza muito dinheiro,
muito dinheiro, porque converter, tem um dia que você vai olhar lá, a conversão tá 6 e pouco. E aí? Entendeu? Você vai ali, às vezes você fala, pô, isso aqui é 50 centavos, mas convertendo você tá gastando quase uns 3 e pouco, 4 reais. Então, assim, vai doer no bolso demais. Então, antes de vir, pensa bem, se orienta bem, busca o que eu falei. Essas foram as etapas que eu fiz. Eu não fiz só um trâmite, eu não vim já com visto, eu vim de mão aberta. Vim de mão aberta, eu tinha meu passaporte e um sonho. Solicitei o asilo, fiquei tanto tempo de trâmite nele e tal. Fique ciente que se você vier também solicitar, vai ser denegado, porque eles falam, o Brasil não está dentro tipo, de uma agenda lá de países que necessita da proteção internacional aqui da Espanha. Então, é só mesmo questão para ganhar tempo, porque você ganha essa folha, nessa folha você, na segunda folha, depois da entrevista, você ganha um NIE, que é o número de identificação do estrangeiro, e ele vai ser, independente de você mudar de trâmite, esse vai ser sempre o mesmo, entendeu? Igual o meu veio no papel, e depois desse papel, quando você passa os 6 meses que você pode trabalhar, você tem que voltar na polícia de novo para pegar uma coisa que se chama tarjeta roja, que é cartão vermelho. Você tem que ir lá, pegar esse papel, nesse papel vai ter seu NIE, e é melhor pegar porque é um papel, mas é desse tamanhozinho, do que a folha A4. Aí você vai lá, tem seu NIE, e na época do meu cunhado, a duração era 6 meses. Já na minha, a duração era de 1 ano. Tinha que renovar a cada 1 ano. Mas eu fui denegado com 6 meses. Entendeu? Então, o trâmite do asilo político, ele varia de pessoa para pessoa. E como eu falei para vocês, eu vim com a história real, eu contei lá o que realmente tinha acontecido, ainda assim foi denegado, não menti e tal, mas tem muita gente que vem, mente e passa, e tem gente que vem, não traz prova, não traz nada, e passa 2, 3 anos. Eu conheci uma pessoa que já ficou 3 anos com asilo político, só tendo falado, não, aqui no Brasil só foi assaltado. Filho, se todo brasileiro viesse para cá por causa do assalto, mas enfim, é a sorte, né? Esse do asilo é a sorte. É uma forma de você ganhar tempo e ficar regularizado aqui, porque você chega, você tem 3 meses aqui, legalizado, e depois aí você já fica legal, né? Então assim, a gente, graças a Deus, nunca ficou, porque no tempo que a gente ainda estava como turista, a gente já solicitou o asilo. A gente não ficou nem um dia ilegal, só não podia trabalhar, infelizmente. A gente passou aí 1 ano e pouquinho na luta, tendo que se virar. Então por isso que eu digo que venham preparado financeiramente, e que no final vale a pena, vale muito, muito a pena, cara, a qualidade de vida. O que eu já comprei aqui, às vezes eu paro para pensar assim, eu falo com a Sabrina, meu Deus, às vezes a gente tá aqui, sei lá, sentado no sofá e fala, igual recente, antes de ontem, o nosso cachorro soltando muito pelo, a gente falou, não, a gente precisa de comprar um aspirador e tal, foi lá comprar um aspirador, que no Brasil a gente foi olhar, R$ 3.400, cara, a gente pagou 204 no aspirador. Assim, eu não ganhava nem R$ 1.000 no Brasil, não era nem meu salário, eu juro pra vocês, não tô nem exagerando, não era nem meu salário. Então, e ainda mais agora que eu estou estudando aqui, as oportunidades que te dão. Imagina você ter um diploma daqui de fora, e sei lá, um dia você quiser voltar para o Brasil, o peso que vai ter desse diploma aí no Brasil, ou até mesmo para você ir para outro país e de levar que faz parte da União Europeia e trabalhar, né, vai para a Suíça, entende? Esses países que são outro patamar, Alemanha. Então, você tem que pensar grande, tem que se organizar e abdicar de muitas coisas. Todo mundo sabe que na época que antes de vir pra cá eu não gastava R$ 1, não saía com meus amigos por nada, inventava uma desculpa, porque é uma coisa pela outra, né? Uma hora seus amigos estão lá, estão fazendo a faculdade, vão se formar e tudo, e você quer ficar para trás. Esse é o meu ponto de vista, cada um tem o seu. Tentei explicar o máximo possível. Se alguém tiver mais alguma dúvida, deixe aí nos comentários a respeito de como solicitar mais alguma coisa, se eu deixei alguma coisa em aberto e não falei aqui no vídeo, porque é muita informação, realmente é muita informação, e eu venho pra cá, eu venho sem roteiro nenhum, eu só falo, eu juro, não escrevo nada, me dá a ideia na cabeça. Faz muito tempo também que eu não postava o vídeo aqui, e eu queria muito voltar a postar vídeo aqui no YouTube, principalmente com esse tema. Falava antes que não queria postar muito tema de viagem e tudo mais, mas agora é um tema que me interessa bastante, que ajuda as pessoas que querem vir também. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários em relação à Espanha,
a Portugal, a outros países, eu não faço nem ideia. Nem ideia. Mas se você tem alguma dúvida de, eu tenho vontade de ir para Espanha, Vitor, você falou em tal parte do vídeo e tal, mas esqueceu de falar tal, deixa aí nos comentários que eu respondo vocês direitinho, vou estar de olho aí nos comentários. E fica pro próximo vídeo, que já no próximo vídeo eu vou estar falando para vocês como foi para entrar na faculdade daqui da Espanha, somente com nossas notas do ensino médio aí do Brasil. Mas isso fica para um próximo vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui, eu sei que foi um vídeo muito longo, mas fica aí até o próximo vídeo, que vai ser um vídeo também muito legal, muito explicativo, e que vai tirar muita dúvida de quem tá aí, busca às vezes no Google e não acha nada, que eu vou estar explicando tudo para vocês. Então até o próximo vídeo, tchau!